Bom dia, esse é o canal Cirurgia Plástica Sem Frescura e aqui a gente procura falar de cirurgia plástica de uma maneira bem realista e principalmente tocando em alguns problemas sérios que a cirurgia inclui, né? E essa semana, aproveitando até o fato de estarmos no mês de outubro e termos a campanha Outubro Rosa, é uma campanha de alerta para a necessidade de cuidados em relação ao câncer de mama, né, do diagnóstico precoce. Então, esse é um mês dedicado ao câncer de mama no Brasil. Eu queria aproveitar esse gancho para falar da importância que tem o exame histopatológico nas cirurgias da mama. Então, toda vez que nós tiramos alguma coisa, algum tecido da mama, esse material precisa ser enviado para um estudo histopatológico, que todo mundo conhece como biópsia, né? Então, o que vai acontecer é que um médico patologista, um especialista no estudo estrutural e celular das doenças, vai fazer uma pesquisa microscópica, né? Então, vai cortar esse tecido, colocar em lâminas para olhar no microscópio e fazer o diagnóstico de doenças da mama ou se tem a estrutura, se essa mama tem uma estrutura normal. E isso é extremamente importante porque numa cirurgia eletiva da mama, às vezes, é muito raro, mas às vezes acontece da gente pegar alguma alteração patológica, inclusive fazer diagnóstico de câncer de mama. Eu já tive a oportunidade por 2 vezes ao longo dos últimos 5 anos da gente conseguir fazer diagnóstico de 2 lesões de mama, 2 cânceres mamários em situação bastante inicial e que só a cirurgia da mama já era o tratamento daquela paciente. Essa paciente teve a oportunidade de fazer um diagnóstico extremamente precoce graças ao estudo histopatológico pós-mamoplastia. E por que tocar nesse assunto? Porque esse exame tem um custo relativamente alto e para aquelas pacientes que não têm cobertura de um seguro de saúde, algumas vezes elas ficam reticentes em custear esse exame. E me perguntam sempre, é necessário fazer? Sim, é necessário fazer. O cirurgião ele é obrigado a fazer a solicitação, né? O câncer de mama é uma doença que mata muitas mulheres no mundo inteiro todos os anos. Por isso, um mês inteiro dedicado a chamar a atenção para essa doença. Então, não se faz a retirada de 50 gramas de mama, de 3 quilos de mama, e joga isso fora. Esse material precisa ser estudado para que a gente tenha, diagnóstico de como está o tecido mamário da paciente, né? Algumas vezes nós encontramos cistos, adenomas, nódulos e até alterações estruturais da mama que vão explicar por que aquela mama era muito dolorida durante o período menstrual, por exemplo. Então é extremamente importante. E nos casos mais extremos, o diagnóstico de um câncer de mama in situ, por exemplo, como eu peguei recentemente. Como a cirurgia foi feita para uma ressecção mamária mais ampla, uma retirada mais agressiva da glândula mamária, essa paciente que recebeu o diagnóstico de um carcinoma in situ da mama tem hoje o tratamento cirúrgico completo. A própria cirurgia da mama já foi o tratamento cirúrgico de um câncer que ela fez diagnóstico após a cirurgia. É importante salientar que antes de qualquer cirurgia da mama, esses pacientes passam por uma bateria de exames pré-operatórios e entre eles mamografia e ultrassonografia da mama.
assim como os casos de ginecomastia, de mamas axilares. Esses casos, todos esses pacientes são submetidos a exames de imagem antes da cirurgia. O problema é que nem sempre os exames complementares, como mamografia, ultrassonografia, conseguem identificar lesões muito pequenas. E aí, mais uma vez, se faz necessário o estudo histopatológico, a biópsia desses segmentos que foram retirados, para confirmar o diagnóstico clínico que foi feito. Eu tive recentemente 2 casos, uma ginecomastia e uma mama axilar, onde a ultrassonografia não conseguiu identificar um lado dessa lesão, né? E nos 2 casos, os pacientes tiveram cirurgias negadas pelo convênio médico. E nos 2 casos, a confirmação patológica, né, da doença dá a esse paciente, inclusive, a possibilidade de reivindicar junto ao convênio o ressarcimento desse custo. Então, mais um motivo para se fazer o esclarecimento diagnóstico através do estudo histopatológico desses exames. Vocês vão ver a seguir o vídeo que eu fiz da última mão maxilar, em que o lado esquerdo foi negado pelo convênio porque o ultrassom não identificou. E o estudo histopatológico, a biópsia, confirmou tecido mamário na axila da paciente. Então, é muito importante que esses exames sejam feitos no pós-operatório. Aqui nós temos o produto de uma cirurgia para retirada de glândulas supranumerárias, glândulas axilares. Essa paciente apresentava tecido mamário na axila bilateral e ao exame clínico a gente identificou a mama na axila direita, um nódulo maior e um nódulo menor na axila esquerda. O detalhe dessa cirurgia é que o ultrassom, que é um exame exigido pelo convênio da paciente, não conseguiu identificar a glândula na axila esquerda. E isso fez com que o plano de saúde não oferecesse a cobertura para a cirurgia de correção. Eles entraram em contato comigo, que contestei essa decisão, porque existe uma premissa em medicina que diz que o exame clínico é soberano a qualquer exame complementar. E bati o pé e decidi fazer a mama axilar esquerda. Então nós temos aqui o tecido para comprovar a existência da alteração. Isso vai para exame de patologia para confirmar isso, e depois, se a paciente quiser, ela vai entrar contra o plano exigindo ressarcimento do valor que ela gastou com isso. Então, mais uma vez, não é a primeira vez, quem me segue vai perceber nos vídeos que nós já tivemos um caso de ginecomastia com o mesmo problema. No mês passado, um ultrassom identificou uma prótese rodada que não estava rodada, a cirurgia mostrou isso, o implante estava completamente normal. Então, o que prova que exame complementar e principalmente a ultrassonografia erra e erra bastante. Então, nós precisamos resgatar a importância do exame clínico. A clínica é soberana, ela é maior e mais importante que qualquer exame complementar ainda. E nesse caso específico, com a negativa do plano, a incompetência em fazer o diagnóstico ultrassonográfico custou à paciente um valor que ela talvez não consiga ser ressarcida. Esse é o resultado da patologia, da biópsia desse caso, que comprova a existência de tecido mamário na axila esquerda da paciente, apesar da não identificação do mesmo pela ultrassonografia. Então, se você gosta
de falar sobre cirurgia plástica, entender mais do que é o dia a dia dessa especialidade, né, com uma conversa direta, mais realista, se inscreva no nosso canal. Nós temos o compromisso de colocar toda semana um vídeo novo, mas sempre falando assim, com um bate-papo, como se eu estivesse com você no meu consultório. Então se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos e deixe o seu like. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse canal tem maior relevância e vai distribuir os vídeos para mais gente.